Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material bem específico, mas cara fascinante do universo de RPG Lobisomem, o Apocalipse. O foco é uma tribo que sempre deu o que falar, os Filhos de Fenris. E o contexto aqui é a chave de tudo, né? Essa tribo foi, na prática, removida como opção para jogadores na edição mais recente do jogo. O material que a gente analisou não fica lamentando isso, mas usa como ponto de partida para uma pergunta bem mais interessante. Que seria? Será que daria para reimaginar os Filhos de Fenris de um jeito que vai além da caricatura, que justifica a existência deles de uma forma mais profunda? Exatamente. Então a nossa missão aqui é tentar desconstruir aquele estereótipo do guerreiro raivoso e entender uma abordagem nova, e que, na verdade, poderia ser usada para todas as tribos. A proposta toda gira em torno de um conceito que as fontes chamam de ira justa. Pois é, a justificativa oficial para tirar a tribo foi que a classe de guerreiro do jogo, o Ahun, já cobria esse nicho, sabe? O combatente. Só que sem o que eles chamaram de bagagem negativa dos Fenris, que tinha associações com ideologias fascistas, uma cultura de brutalidade. Só que essa justificativa é um pouco rasa, né? Exato. Ela meio que ignora a possibilidade de ter uma identidade cultural única ali, só esperando para ser explorada de um jeito melhor. E é aí que essa ideia de ira justa entra com tudo. A proposta do material é que cada tribo de lobisomens seja tipo a encarnação de uma raiva específica e direcionada contra uma grande injustiça do mundo. Não é fúria cega, é propósito. O que eu achei brilhante nessa abordagem é como ela, na hora, já adiciona profundidade. As fontes dão exemplos ótimos. As Fúrias Negras, por exemplo, elas não são só guerreiras feministas. Elas personificam a ira justa contra o patriarcado, contra a opressão de gênero em todas as formas. A raiva delas é a raiva de séculos de injustiça. Faz todo sentido. E para outras tribos, a mudança de perspectiva é ainda mais radical. Os roedores de ossos sempre correram o risco de serem o alívio cômico, né? Os vira-latas do cenário. Sempre. Nessa nova ótica, eles carregam a ira justa contra a pobreza. E a pobreza não é vista como uma falha de caráter, mas como uma arma sistêmica do inimigo, da UAERM, usada para esmagar o espírito das pessoas, para impedir que elas lutem. De repente, eles ficam muito mais trágicos e heróicos. Exatamente. A dignidade deles vem justamente de lutar no meio dessa opressão toda. E o material segue essa linha. Os Wendigo carregam a ira justa contra o genocídio, a destruição de culturas. Os Garras Vermelhas, a ira do mundo selvagem contra a extinção em massa. Os Andarilhos Silenciosos seriam a ira dos refugiados, então. Isso, a ira dos povos arrancados de suas terras. Cada tribo vira um avatar de uma luta muito real, muito contemporânea. Ok, isso estabelece uma base muito sólida, o que nos traz de volta para os Filhos de Fenris. Se cada tribo tem a sua ira justa, qual seria a deles? E, à primeira vista, a resposta do material parece óbvia demais. A ira justa dos guerreiros. Minha primeira reação foi tipo, mas isso não é exatamente o estereótipo que a gente está tentando evitar? Aí que tá a beleza da coisa. A sacada não é sobre a raiva durante a batalha, o frenesi do combate. É a raiva sobre a própria condição de ser um guerreiro. O material redefine os Fenris como a tribo do estresse pós-traumático coletivo. Nossa! A ira deles é contra o fardo de serem a linha de frente eterna de uma guerra que já está praticamente perdida. Peraí. Isso muda completamente a perspectiva. Então não é sobre a glória da batalha, mas sobre o horror dela. Precisamente. Pensa na doutrinação que um jovem Fenris recebe. Desde o momento em que ele sofre a primeira mudança, ensinam para ele que seu único valor está na sua morte. Eles não são criados para serem heróis que voltam para casa com medalhas. Eles são criados para serem armas descartáveis. Exato. Imagina a pressão psicológica de viver sabendo que seu único valor está na sua morte. Eles não lutam para viver. Eles vivem para morrer lutando. E as fontes indicam que isso deixa marcas visíveis, né? Não é só uma ideia abstrata. Sim, é isso que torna o conceito palpável.
Eles envelhecem mais rápido, ficam grisalhos cedo. As cicatrizes de batalha não são só marcas, são a prova de que eles cumpriram o dever e sobreviveram para lutar mais um dia. Muitos se recusam a curar completamente com os dons, porque cada cicatriz é um lembrete do fardo. Isso deve criar uma alienação gigantesca. Total. Um Fenris numa festa de família ou tentando ter um relacionamento normal se sente um fantasma. O mundo real, para ele, é a trincheira. Todo o resto é só um intervalo entre as batalhas. Para quem está acompanhando a gente, as fontes usam umas analogias da cultura pop para deixar isso mais claro. Não é o Thor dos Vingadores celebrando a batalha. É mais como o Solid Snake de Metal Gear Solid. Um cara criado para a guerra que não consegue ter paz fora dela. Ou o Justiceiro, Frank Castle, um homem tão quebrado pela perda que a guerra se torna a única coisa que resta para ele. O conflito interno vira um motor da história. E esse conflito interno é a chave para o RPG. O desafio não é jogar com um personagem que grita "a força define o certo", mas sim com alguém que é esmagado pelo peso desse dever. Alguém que talvez lá no fundo odeie o que é e o que foi feito para ser, mas não conhece outro jeito de existir. A verdadeira luta de um Fenris, então, não é contra o monstro na frente dele. É contra o propósito que foi imposto a ele. E isso vai além da experiência do soldado individual, né? Num jogo de RPG, os jogadores muitas vezes viram líderes. Como esse fardo se manifesta num Fenris que é líder de um bando? O drama se intensifica. Ser um líder Fenris significa carregar não só o seu próprio fardo, mas o de todos sob seu comando. Significa olhar nos olhos dos seus companheiros, seus irmãos de batalha, e enviar eles para uma missão da qual você sabe que eles provavelmente não vão voltar. Nossa. É o estresse de ter que manter o moral, de ter que mentir, dizer que a vitória é possível, quando no fundo você sabe que só está comprando mais um dia para Gaia com o sangue deles. É um cálculo frio e estratégico sobre sacrifício. Essa é a ideia de preparação mental para uma batalha quase impossível, a estratégia por trás do sacrifício. É interessante, tem um perfil comum entre quem se dedica a RPGs. Geralmente é uma galera mais criativa, inteligente, com um hábito forte de leitura. É verdade. É um perfil que exige dedicação, pensamento estratégico, muito parecido com o de quem se prepara para grandes desafios na vida real, como, sei lá, vestibular, um concurso público, a prova da OAB ou mesmo concursos militares e residência médica. É uma ótima analogia. A disciplina e a capacidade de analisar cenários complexos são muito, muito parecidas. Se quem nos ouve é estudante e se identifica com essa necessidade de se preparar de verdade, entre agora em medcobe.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E essa pressão constante da preparação, esse peso da responsabilidade que a gente mencionou, é exatamente o que, segundo as fontes, pode levar a cultura Fenris para um lugar muito sombrio. Quando a doutrinação vira fanatismo, Como assim? os anciões da tribo, obcecados por décadas com essa ideia de morte gloriosa e dever acima de tudo, podem perder completamente a perspectiva. Eles podem começar a ver qualquer hesitação, qualquer medo como uma traição. Nossa, que pesado. O material sugere que, nos piores momentos, esses líderes caçam covardes dentro da própria tribo com mais ferocidade do que caçam os inimigos de verdade. Para um fanático desses, um Fenris que questiona o dever é uma ameaça maior do que um servo da Wyrm, porque ele ameaça o pilar que sustenta a identidade deles. Isso cria um potencial de conflito interno gigantesco. Mas parece um ciclo de autodestruição. As fontes oferecem alguma saída para isso? Alguma esperança? Sim, e é talvez a ideia mais fascinante de todo o material. O conceito do manto herdado. A análise propõe que talvez essa ira justa dos guerreiros não fosse originalmente dos filhos de Fenris. E era de quem? A teoria é que ela pertenceu a uma outra tribo, os Uivadores Brancos. A tribo que foi totalmente corrompida e se tornou uma das maiores ameaças do cenário. Os dançarinos da Espiral Negra. Exatamente. Os Uivadores Brancos eram guerreiros gloriosos, mas foram consumidos pelo próprio orgulho, pela própria fúria descontrolada.
Eles falharam. E nesse vácuo, os filhos de Fênix tiveram que assumir esse posto, herdar esse fardo, esse manto de serem os guerreiros de Gaia. Caramba! Eles não são os sucessores de uma história de glória, mas de uma história de fracasso catastrófico. Nossa, isso é muito poderoso. Então o medo deles não é abstrato. Eles olham para os anciões mais fanáticos e veem o reflexo exato do orgulho que levou os predecessores deles à ruína. A luta deles é para não repetir a mesma história. E isso dá ao jogador uma motivação incrível. Seu personagem não está só lutando contra o apocalipse lá fora. Ele está lutando para salvar a alma da própria tribo por dentro. Essa discussão sobre como reinterpretar narrativas e encontrar camadas de profundidade em conceitos que pareciam gastos é o que torna análises como essa tão ricas. Se esse tipo de aprofundamento é algo que interessa, considere curtir e se inscrever para não perder as próximas conversas. E para trazer isso de volta para o nível pessoal do personagem, uma das fontes usa a analogia do soldado na Primeira Guerra Mundial. Imagina um jovem recruta na trincheira, aterrorizado, ouvindo os apitos que o mandam avançar contra as metralhadoras. Ele não quer ir. Ele está paralisado de medo. E o sargento, um veterano cansado, olha para ele e diz: "Eu sei que você está com medo. Todos estamos. Mas é o seu dever. Não decepcione seus irmãos." Esse eco, essa voz, é o que ressoa constantemente na mente de um fênix. É a fonte da sua ira e da sua tragédia. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa é que é possível pegar um arquétipo que parece unidimensional, ou do bárbaro nórdico raivoso, e transformar ele numa história complexa e trágica sobre dever, sacrifício e a luta contra o próprio destino. Sem dúvida. Mas o próprio material que a gente analisou é honesto ao apontar uma limitação importante nesse modelo da ira justa. Qual seria? A teoria funciona de forma mais intuitiva e poderosa para tribos que representam grupos oprimidos, ou que lutam contra uma injustiça social clara, sabe? É bem mais complicado aplicar essa mesma lógica a tribos que estão no poder, os governantes, os manipuladores. Tipo, os presas de prata, a aristocracia dos lobisomens ou os senhores das sombras. Exatamente. Certo. Aplicar o conceito de ira justa a uma classe dominante soa contraintuitivo. Qual é a sugestão das fontes para lidar com eles? A sugestão é que, nesses casos, a ira justa pode estar soterrada sob camadas de privilégio e poder. Ou, o que é mais interessante, pode ter se corrompido em outra coisa. Por exemplo, os presas de prata poderiam alegar ter a ira justa contra o caos. Eles se veem como os únicos capazes de manter a ordem na sociedade dos Garou. Mas isso não soa como uma desculpa pro autoritarismo deles? Tipo, nossa ira é contra o caos, por isso precisamos controlar tudo e todos. Exatamente. E esse é o ponto. A ira de uma tribo vira a injustiça que alimenta a ira de outra. Perfeito. A ira justa deles pode ser a justificativa que usam para impor leis draconianas, para manter seu status e para oprimir outras tribos em nome de uma ordem maior. A ira deles se torna hipócrita. Para os senhores das sombras, poderia ser uma ira justa contra a tirania, o que é profundamente irônico, já que eles mesmos usam métodos tirânicos. Entendi. Então a beleza do conceito não é só definir o heroísmo de cada tribo, mas também expor a hipocrisia e as falhas morais delas. Isso adiciona uma camada de complexidade política fascinante. Precisamente. A ira justa não é um atestado de pureza moral, é um motor. E como qualquer motor, pode levar tanto à glória quanto à ruína. Então, para amarrar a nossa análise, essa proposta de reinterpretação pega o estereótipo do bárbaro e o transforma numa fonte de conflito interno riquíssima. Os filhos de Fênix deixam de ser uma tribo definida pela guerra e passam a ser uma tribo definida pela luta contra o seu próprio propósito, assombrada pelo fantasma do fracasso. E questionando o tempo todo o que significa, de fato, ter uma morte gloriosa. Exato. E o material que analisamos foca muito nessa ideia de um fardo coletivo, de uma tribo inteira herdando um trauma. Isso deixa a gente com uma última questão para refletir. Se uma tribo inteira pode herdar uma ira justa,
O que acontece quando um indivíduo dentro dessa tribo começa a sentir que a ira do seu povo está equivocada, ultrapassada ou se corrompendo? Pode um único lobisomem tentar redefinir a alma da sua própria tribo? E que tipo de guerra, tanto interna quanto externa, isso